escolhido, seja muito bem-vindo a esse podcast. Aqui quem fala é a Daniele e você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de esperança, de cura, de transformação. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a pastora missionária, eu gosto de chamar de pastora, mas ela é missionária, Daiane. Seja muito bem-vinda, Daiane. Oi, Dani, tudo bem? Muito obrigada por esse convite, eu me sinto honrada por fazer parte desse seu projeto, muito obrigada por ter me chamado, viu? É uma grande honra. Amém, a honra é nossa. Dai, eu já quero começar te ouvindo sobre o seu testemunho de conversão. Como que aconteceu o seu encontro com Cristo? Certo. Então, Dani, eu nasci numa família cristã, meu pai, minha mãe, cristãos, meus avós, e eu ia para a igreja sempre. Aceitei a Jesus com 8 anos de idade, já recebi Jesus com o meu coração, com todo o meu entendimento. Tanto é que o meu sonho quando criança era me batizar. Só que a minha mãe não deixava porque, não, você é muito pequenininha, você ainda não entende, enfim. Mas o lar onde Deus me colocou não era um lar muito estabelecido, assim, espiritualmente falando. Os meus pais iam para a igreja final de semana, como é de costume. Só que, assim, eles brigavam muito. Eles eram um casal com muitos problemas matrimoniais. E eu, uma criança já cristã, conhecedora da palavra, orava muito para que o Senhor restaurasse o casamento deles, porque era muito sofrido, né? Uma criança ver os pais brigando e se desentendendo. Só que chegou um ponto que era impossível deles permanecerem juntos e eles se separaram. Nós tínhamos uma vida muito boa, muito confortável, uma vida, assim, nada nos faltava. Mas eles tiveram que se separar. O meu pai teve que sair de casa, teve alguns problemas pessoais e teve que se afastar da família. E não vou mencionar porque é uma particularidade dele. Enfim, minha mãe teve que trabalhar fora, ela não trabalhava na época, ela teve que trabalhar para sustentar a mim e mais os meus 2 irmãos. E com essa separação nós perdemos tudo. Inclusive até a casa que a gente morava, porque a gente morava de aluguel, não tinha mais condições de pagar esse aluguel e nós fomos morar de favor, assim, casa de um, casa de outro. E com toda essa situação, eu deixei de morar com minha mãe e fui morar com meu avô e com os meus tios. Eu tive essa separação. A separação dos meus pais, perdi o chão, perdi o meu pai, assim, na minha criação, porque ele teve que ficar longe, e perdi tudo. Eu me vi com 10 anos de idade, sem nada. E aí, quando eu entrei nessa situação, o inimigo começou a agir na minha vida. Começou a agir no meu intelectual, começou a falar para mim que eu não valia nada, que ninguém me amava, que meus pais se separaram porque não me amavam, porque não valia a pena ter uma vida, viver. Assim, se Deus me amasse, eu não estaria passando por tudo aquilo. Enfim, uma depressão, uma tristeza, uma angústia muito grande. E com tudo isso, eu fui me entristecendo a ponto de querer até tirar minha própria vida. Eu só não tirei a minha vida porque eu sabia do que Deus poderia fazer por mim. Eu conhecia a palavra, eu sei que a gente não tem o poder sobre a vida nem sobre a morte. Então foi isso que fez eu permanecer viva, né? Eu nunca deixei de orar, eu sempre orava falando assim, Senhor, o Senhor pode mudar tudo isso, mas o inimigo estava sempre ali. Ele não te ouve, ele não te escuta. Você ora e nada acontece, e se acontece é pro pior. Não adianta você ficar aí, tira a sua vida. Eu morava meu avô numa casa sobrado, e ele falava, pula daí, ninguém vai sentir sua falta. Pula daí. E quantas tardes eu passei olhando pra janela pensando em realmente me jogar. Mas eu sei que eu só não fiz isso porque foi Deus mesmo. Quando eu completei 13 anos, eu voltei a morar com a minha mãe. Ela foi contemplada com aquelas casas da apartamento da prefeitura, e eu voltei a morar com a minha mãe. Só que quando eu voltei a morar com a minha mãe, foi logo que ela ficou desempregada, de novo. Então a nossa vida financeira sempre teve uma situação muito baixa, muito ruim, muita falta de condição financeira para tudo. A gente passou por muita dificuldade.
E nessa situação o inimigo continuava me questionando, continuava falando, não, que adianta você orar, do que adianta? E eu sempre acreditando naquelas vozes, falando para mim de que realmente não valia nada. E aí o que acontece? Eu, com 15 anos, eu descobri que eu estava com um nódulo no seio. Foi uma situação muito difícil para mim, descobrir que eu estava com aquele nódulo no seio. E aí eu orava e falava, Senhor, o Senhor pode mudar tudo isso, porque em vez de melhorar, as coisas só pioram, agora eu tô com um nódulo no seio. Eu comecei a realmente desacreditar do poder do Senhor. Foram muito tempo de tristeza, de privação, e eu comecei realmente a desacreditar do Senhor. Eu virei aquelas roqueiras, sabe? Que eu gostava de usar preto, e era todo de preto. Eu era muito sombria, assim. Eu não tinha alegria. Eu só sabia chorar. Eu ia pra escola, porque eu era obrigada. E eu só chegava em casa, me trancava no quarto, dormia o dia inteiro, ou então chorava o dia inteiro. E aí, quando eu descobri esse nódulo no seio, a minha tia, no caso a sua irmã, a Miriam, né? Ela me convidou para ir para a igreja. E aí, uma coisa que meu pai me ensinou, no tempo que eu morava com ele, é assim, você tem que ter palavra. Sim ou não, né? E aí eu falei para ela, vou, porque eu também era daquela pessoa que não sabia dizer não. Eu falei, vou sim, vou para a igreja. E fui, porque eu disse para ela que iria, cheguei lá, nem entrei, fiquei lá na porta ouvindo. E quando o pastor começou a pregar, ele começou a pregar a minha vida. É sempre assim, né? Começou a pregar a minha vida. E eu comecei a ficar encacucada, falando, que isso, esse homem parece que estava na minha casa? Como assim? Ele nem falou comigo, ele não me conhece? Que história é essa? E ele pregando, falando da minha vida. E ele falou assim, olha, Deus falou para mim que nessa noite, se eu não me engano, ele falou 11 ou era 15 pessoas iriam voltar para Jesus. E eu tava lá fora, tipo, tá bom, né? E na palavra ele falava assim, ele pregou em Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino dos céus e a vossa justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Era exatamente do que eu estava precisando, porque a gente não tinha nada, nossa vida era uma escassez gigantesca. E aí, a minha tia foi até mim, no momento de apelo, assim, você quer ir lá na frente? Você quer aceitar Jesus? Eu não estava entendendo nada, porque era muito tempo sem ir para a igreja, eu só tive contato com Deus na minha infância. Quando eu me vi, eu já estava lá. Eu já estava lá na frente. Inclusive, eu fui a última pessoa a chegar lá na frente de todos que ele falou que iria chegar lá na frente. Fui. E quando eu cheguei, eu recebi um refrigério tão grande na minha alma, uma alegria. Eu tremia tanto. E não era de frio, não era de raiva, era um tremor que eu não consigo explicar. Quando eu cheguei ali na frente, eu recebi um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não dá para explicar o amor do Senhor, mas eu falei para ela, Miriam, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. E eu chorava. E eu falei assim, eu estou sentindo um amor que eu nunca senti na minha vida. Tudo aquilo que o inimigo falava, que ninguém me amava, que ninguém sentiria a minha falta, naquele momento Deus ele desmentiu. Naquele momento Deus ele mostrou para mim que ele realmente se importava comigo. E aí eu aceitei Jesus naquela alegria e a minha tia me convidou para morar com ela. E eu fui morar com ela durante 6 meses. Foi o tempo de médico, o tempo de... Minha mãe não tinha tempo, né, de me levar, porque ela estava correndo atrás das coisas para cuidar de 3 filhos. E fui morar com a minha tia. E quando eu fui morar com ela, Deus ele foi tão maravilhoso, porque eu perdi a minha família, né, na minha infância. Foram separados, a gente teve que se separar. E quando eu fui morar com ela, Deus ele começou a se revelar através dessa família, através da Miriam, do Levi, do Jonatas, da Natália, de você, de todos vocês ali. Deus ele começou a mostrar o que é família, começou a mostrar o que é uma mãe na presença do Senhor. Não que minha mãe não estivesse na presença, minha mãe ela tinha que trabalhar, minha mãe ela fez de tudo para criar os filhos, tanto é que ela nem sabia do que eu estava passando, porque eu não falava para ela do que eu estava passando, porque já eram tantos problemas que eu não me abria para ela. Eu sei que muitos adolescentes fazem isso, né? Não se abrem com os pais ficam preocupados e eles não se abrem. Eu era essa adolescente. E aí a Miriam ela começou a receber vários direcionamentos do Senhor, ela começou a me ensinar, ela começou a falar sobre oração, sobre estar nos pés do Senhor. E naquela época nem se falava muito sobre discipulado, não. Sobre, como é que fala, você estudar a palavra? Porque me fugiu.
devocional. Discipulado, né? Devocional. E aí, o Espírito Santo começou a me despertar para fazer o devocional. Eu não sabia o que era, eu sei que eu queria buscar o reino do Senhor, como foi aquela palavra que foi pregada naquela noite. E aí eu mergulhei na presença do Senhor, eu comecei a orar, comecei a ler da palavra, a conhecer sobre ele, sobre quem ele é. E ele se apresentou como um pai fiel. Eu não tinha condições para comprar roupa, para ir para a igreja, tanto é que quando eu me converti, eu falei assim, Deus, como é que eu vou pra igreja que nem roupa eu tenho, né? Os crentes lá, tudo bonitão, as meninas de salto, aquela coisa maravilhosa. E eu não tinha condições. E Deus, ele falou audivelmente para mim, eu tão nova convertida, uma adolescente, Deus falou assim, eu sou teu pai, eu vou cuidar de você e nada vai te faltar. E Deus usou uma irmã na igreja e falou assim, olha, filha, eu tenho umas roupas aqui em casa que minha filha não quer mais usar, novinha, você quer? Eu falei, irmã, eu quero. Fui na casa dela, não sabia do que se tratava, não sabia quais roupas eram. Cheguei lá, eram muitas roupas próprias para ir para a igreja. O Senhor, ele me vestiu, ele me calçou, ele usou pessoas para que eu estivesse de acordo para ir para a casa dele e me sentir bem, me sentir acolhida, me sentir dentro de um meio, né? E, enfim, fui para a igreja. Dentro dessa família eu descobri o que era família, o que era pai, o que era mãe, o que era irmão, o que era ter comunhão com o Senhor. Se passaram esses 6 meses e fui fazer essa cirurgia. Mas um pouco antes dessa cirurgia, eu fui numa vigília, porque eu não queria fazer essa cirurgia. E aí eu falei assim, eu não quero de jeito nenhum fazer essa cirurgia, o Senhor pode me curar, o Senhor pode fazer milagre, o Senhor pode fazer. E aí fui em busca desse milagre. Você estava nessa vigília com a gente, não sei se você se lembra, foi lá em São Paulo, e fomos nós, uma quantidade de pessoas, jovens da igreja. Eu fui para lá e o pastor falou, quem quiser precisa de uma cura, precisa de algumas coisas que você está buscando no Senhor, vem aqui na frente. E fui lá na frente buscar a cura, porque eu não aceitava de jeito nenhum fazer aquela cirurgia. Cheguei lá na frente, eu não recebi a cura, mas eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O Senhor me selou naquela noite com dons de línguas, com dons de profecia, com dons que eu nem sabia que existia, porque eu estava ainda aprendendo sobre ele, sobre os dons, né? E recebi o batismo com o Espírito Santo, se passaram um tempo, fui fazer essa cirurgia, e eu o tempo todo em oração, Deus, tem misericórdia, não quero fazer, meu Deus, tem misericórdia. Cheguei no hospital, quando eu entrei no meu quarto para aguardar a cirurgia, para ser medicada, enfim, encontrei uma senhora que estava lá 2 meses internada em coma, e os médicos disseram que ela seria liberada para morrer em casa, porque já não tinha mais nada que fazer por ela. Não tinha leito na UTI, ela estava lá, enfim, o médico, tá segurando, não tem mais o que fazer, ela vai para casa. Mas ela passou aquela noite toda no meu quarto. Tinha eu e mais 2 mulheres e essa senhora. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você ore por ela essa noite toda. E eu estava me preparando para uma cirurgia que seria no outro dia de manhã. E o Espírito Santo, você vai orar por ela. Incrível que naquela noite eu levei, não era coisa que tocava CD na época. Eu nem lembro mais o nome. Discman. Discman. Levei, coloquei uns louvores e fiquei lá, Espírito Santo, vai, ora por ela, intercede por ela. E eu levantava da minha cama e ficava andando pelo quarto, pra lá e pra cá, e profetizando cura, profetizando milagre, profetizando e orando. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia dessa vida, o Senhor pode fazer milagre. E orando, de manhã, os médicos foram me visitar, enfim, a minha cirurgia acabou sendo de tarde pra noite. Quando eu voltei da cirurgia, voltando um pouquinho, antes da cirurgia, os meus seios, eles queimavam de uma maneira, parecia que tinha colocado fogo nos meus seios. Eu senti fogo, literalmente fogo, mas era um fogo que queimava, mas não doía. Mas era um fogo muito grande. E eu falei, minha mãe estava comigo naquela noite, porque ela ficou para me acompanhar. E eu falei, mãe, meus seios estão queimando, não estou entendendo por que está dessa forma. E eu fiquei assustada, fui para a cirurgia, fiz a cirurgia de uma maneira incrível. Quando eu voltei da cirurgia, a enfermeira encontrou com a minha mãe, no trajeto, né, da saída do pós-operatório para o quarto. Encontrou com a minha mãe e falou assim, mãezinha, eu não sei o que aconteceu com ela, eu não sei o que aconteceu, mas aqueles nódulos que tinham o tamanho de um limão, eram 3 nódulos, tá?
dois no lado direito e um no lado esquerdo, eram nódulos grandes. E eles falaram assim, olha, esses nódulos diminuíram para o tamanho de um caroço de ervilha. Glória a Deus. Eles diminuíram de uma forma que a gente não tem explicação. Na medicina não tem explicação. E ela falou assim, eu não sei se a senhora tem alguma fé, mas agradeça, porque se não tivesse diminuído, provavelmente teria uma complicação muito grande na cirurgia, porque estava enraizando, já estava formando uma situação complicada. E diminuiu. De acordo com os exames que fez, diminuiu. Quando eu cheguei no quarto, aquela senhora que estava em coma, que ia morrer em casa, ela estava sentada na cama e estava comendo. Meu Deus! Ela estava comendo, ela estava se alimentando. E os médicos assim, não sei, não consigo entender o que aconteceu, o que aconteceu. E os médicos iam lá a noite inteira monitorar aquela senhora, tipo, com medo que ela morresse ali de uma hora para outra, porque tem a melhora para despedida, né? Já vi vários casos assim. E dali por diante o Espírito Santo nunca mais falou para mim orar por ela. E eu tinha já a convicção de que aquela mulher estava curada. Aí de manhãzinha, os familiares já estavam lá visitando ela, já recolhendo as coisas para levar ela embora. E aí eu cheguei no leito dela, cheguei perto da cama dela, falei assim, olha, eu não sei seu nome, eu não sei, mas eu sei que Deus te ama e Ele tem prazer na tua vida. Por isso que Ele te resgatou do vale da sombra da morte. E aquela mulher foi embora e eu nunca mais a vi. E foi a primeira experiência que eu tive, assim, grande com o Senhor. Foi o que me firmou, sabe, na presença dEle. Foi o que demonstrou a grandeza dEle. Apesar do que Ele já estava fazendo na minha vida, mas foi uma demonstração de que Ele se importa com a gente. De que Ele se importa com cada um de nós. Amém, amém. Que testemunho tremendo na presença de Deus, né? São tantos testemunhos juntos que a gente fica maravilhado. Primeiro, do seu encontro com Cristo, que foi maravilhoso, a forma que o Senhor te atraiu, se apresentou a você como um pai. Ele é um pai amoroso, Ele é aquele que supre, né, as nossas necessidades, e o Senhor se apresentou para você como um pai. E depois essa cura que você recebeu, às vezes a gente pensa que Jesus vai vir por um caminho, né? Como você falou, eu fui lá na frente e não recebeu a cura instantânea, mas você recebeu a cura. O Senhor, Ele tem um caminho para cada um. Você foi curada de outras formas. O Senhor diminuiu, né, o nódulo e ainda houve a necessidade de você passar pelas mãos dos médicos, mas é porque também é alcançar uma alma, né, ali no hospital, para alcançar aquela vida. Então eu entendo que é um caminho do Senhor para alcançar as pessoas. Ele permite, né, às vezes a gente passar por situações pelas vidas, não é verdade? Verdade. Então foi um testemunho assim maravilhoso, que você foi alcançou a vida dela, e eu creio que fez a diferença também na família dela. E o Senhor, Ele é tremendo. O Senhor, às vezes, que você falou, que você orou, mas ela nem sabia que você estava orando por ela. Quantas das vezes tem pessoas orando por nós, nós nem imaginamos que o Senhor já está agindo ao nosso favor, e Ele levanta pessoas para ser intercessores sem a gente imaginar, né? Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. E aquela mulher, se eu não me engano, ela também era cristã e tinha uma igreja levantada orando por ela. Então Deus, ele escreve tudo muito certo e a gente acha que está errado, mas no final a gente entende. É verdade. Então, amiga, eu quero continuar te ouvindo. É um papo tão gostoso quando a gente tá falando com um amigo, né? Parece que a gente tá em casa. Verdade, Dani. Eu quero continuar te ouvindo, ouvir seu testemunho sobre a sua gestação. Mas antes eu quero pedir para você que está nos ouvindo, curte, compartilha. Sabe por quê? Tem pessoas que precisam ouvir. Esse testemunho tem pessoas que, se você mandar agora, vai ser uma resposta de Deus na vida dela, que talvez está passando por essa situação com um nódulo ali, desesperado, não vê saída, e aí fica até desacreditando de Deus, ou que está numa situação em que se sente abandonado, se sente a falta do pai. Então, esse testemunho vai ser uma resposta. Então, quando eu estou te pedindo aqui, curte, compartilha, envia, é para alcançar essas vidas. Manda para algum familiar, manda para algum conhecido que você sabe que está precisando ouvir esses testemunhos. Agora ela vai contar um testemunho sobre a gestação dela. Se você sabe de alguém que também está no tempo da espera, nós sabemos, eu e a Dai,
como que é complicado esse tempo da espera, quanta ansiedade gera no nosso coração, mas o Senhor é aquele que vem no momento certo. Dai, conta pra nós como que foi a obra do Senhor na sua vida nessa área, da sua gestação, dos seus filhos lindos, eu quero ouvir. Amém, Dani. Então, eu nunca sonhei na maternidade, eu nunca pedi isso para o Senhor. Inclusive, eu tinha grandes planos, né? Queria grandes planos, mas o Senhor sabe dos planos, né? Ele sabe o que é melhor para a gente. Me casei, né? Depois de 1 ano de casada, eu e meu esposo criamos a prática de orar e agradecer ao Senhor por aquele ano de casamento. Ali começou a nossa, como é que fala? Não ritual, mas me fugiu a palavra. Um hábito, né? Hábito, isso, exatamente. Surgiu o hábito de orar para agradecer. Inclusive, eu fiz até um bolo, né, para simbolizar o nosso casamento e tudo. E aí, completamos 1 ano de casados, nós fomos orar e agradecer ao Senhor. E naquela oração, o Espírito Santo nos visitou. Ele falou assim: olha, você não quer ser mãe, você não sonha em ser mãe, mas eu vou te presentear, você vai engravidar de um menino e ele vai se chamar Samuel. Você diz que não tem condições de ser mãe agora, você não tem condições financeiras, você não pode, mas eu sou o Deus que tudo posso. Eu sou o Deus que não vai deixar faltar nada. E te prepara, que você vai ser mãe de um menino, que será usado grandemente nessa terra. E foi uma presença de Deus tão grande, foi algo assim inexplicável. Acho que só quem vive sabe, né? Às vezes um outro que ouve, fala assim, nossa, que loucura. Que loucura. Enfim, nós ficamos engrandecidos com essa promessa. Para quem não queria ser mãe, eu passei a querer. Eu passei a desejar, eu passei a buscar no Senhor. Eu falei, agora eu quero, eu vou comprar essa. Se o Senhor prometeu, agora eu quero. Isso agora, Deus virou aquela chavinha assim, sabe? Agora eu quero ser mãe. Agora não importa, eu quero ser mãe. E aí, quando eu fiz 1 ano de casada, dia 18 de setembro, dia 28 de setembro, eu fui fazer uma ultrassom, porque eu achei que estava grávida. Mulher que não aguenta esperar. Não quis nem exame de sangue. Já fui no particular, falei, faz uma ultrassom aí que eu acho que eu tô grávida. Já estava com uma menstruação atrasada. Vamos fazer essa ultrassom aí. O médico olhou pra mim e falou assim, não, você não está grávida. Eu, como assim? Tá atrasado, eu só posso estar grávida. Ele falou, não, você tem um ovário policístico, você tem vários, os seus óvulos, ao invés de amadurecerem, eles viram cistos. Então, você, para engravidar, vai ser muito difícil. Vai ser assim, nem fazer um tratamento, é certeza que você vai engravidar. Do aniversário do meu esposo, aniversário de casamento, meu chão abriu e eu perdi, fiquei totalmente sem rumo, porque era algo que Deus prometeu. Eu fui embora chorando, muito mal, eu e meu esposo muito mal. Só que a partir daquele momento a gente tomou a decisão de acreditar no Senhor. Porque a medicina fala uma coisa, mas como eu já tinha vivido aquele sobrenatural no hospital, eu sabia que Deus poderia fazer muito mais. Né? O não eu já tive outras vezes de nódulos, de impossibilidades na família, no caso de todas as áreas que eu já falei agora. Então, Deus foi me mostrando que Ele poderia fazer. E muitos amigos meus, cristãos, inclusive você... Davi, pega a Helena. Pega a Helena que ela tá falando aqui. Vai ter que cortar essa. Então, muitos amigos, inclusive você, comprou essa comigo, passou a orar e a buscar, passou a pagar preço de oração. E eu comecei a receber muitos presentes de menino. Roupinhas, brinquedos começaram a chegar em casa. Só que do outro lado, haviam pessoas falando, nossa, a menina é doida. Porque, como assim, né? Mas eu tava ali firme, eu orava, eu jejuava, eu tava firme no propósito, porque eu comprei aquilo, porque eu sabia que o que Deus iria me entregar era algo muito grande. E aí as pessoas até falavam, gente da fé, pastores, falavam assim pra mim, nossa,
Mas se vier um menino, você vai ficar chateada, você vai se frustrar. Se virar uma menina, né? Se vier uma menina, você vai ficar chateada, você vai se frustrar. Eu falava, não, Deus, ele é Deus de uma palavra só. Se ele falou que é menino, porque vai ser um menino. E não interessa que A ou B ou C fale ou ache. Eu não sei quando, eu não sei como, mas o Senhor vai criar possibilidades e ele vai fazer esse milagre acontecer. E se passaram 2 anos, eu naquela loucura de oração, porque é loucura mesmo, oração e busca e jejum. E aí eu no trabalho comecei a passar mal. Eu achei que fosse pressão. Comecei a passar mal, falei, a pressão tá baixa, tô ruim, que história é essa? Fui no médico. Ele falou assim pra mim, olha, você tá grávida. Falei, doutor, não tô grávida. Que eu, né, falei, não tô grávida. Mesmo que eu acreditasse, eu já não tava muito acreditando, entendeu? Sabe quando você já esperou tanto, já fez tantos testes escondidos pra saber, porque a minha menstruação sempre atrasava. E aí ele falou que eu falei assim, a gente busca tanto e quando ouve o sim parece mentira. E aí eu falei, não tô grávida não, a história é essa. Eu tô com a pressão baixa aqui. Ele falou assim, olha, eu vou passar para você, eu pedi, no caso, o exame de urina e o de sangue, com essas palavras, hein, Dani? Eu vou esfregar na tua cara que você tá grávida. Meu Deus, o Mer tava com mais fé que você, amiga. Exatamente. Eu falei assim, nossa, 2 anos esperando, 2 anos profetizando, 2 anos. Quando chega a hora, a gente fica assim, oi, com medo de se decepcionar também, né? É verdade. E aí eu fiz os exames, peguei o resultado e fiquei 2 horas na sala no outro dia, né? Lendo o resultado e desacreditando do resultado. Porque quando você faz o teste de urina, fala assim, não descartar a possibilidade de gestação. Aí eu falei assim, estou grávida. Aí eu, não estou grávida. Estou grávida. Não estou grávida. Foi essa luta durante 2 horas. Aí quando a médica me atendeu e contou a minha gestação, a vez que tinha aberto o chão abaixo dos meus pés, que eu descobri que eu não podia engravidar, naquela hora eu não sentia mais o meu corpo, porque era só alma e espírito, eu assim, me sentia flutuando, eu não sentia o chão embaixo dos meus pés. Gente, que sensação maravilhosa, porque eu sabia que aquilo que Deus prometeu estava sendo gerado dentro de mim. Então, descobri realmente era um menino, e esse menino hoje tem 10 anos, e ele é um menino que ama o Senhor. Ele é um menino que fala, mamãe, eu vou ser profeta. A brincadeira dele em casa, não foi eu e nem o pai dele ensinando, viu? Mas ele pega os bichinhos dele, os brinquedos dele, e vai fazer culto. Ele prega para aqueles brinquedos, sabe? Então eu vejo Deus, eu vejo o Espírito Santo agindo sobre a vida dele. E quando meu filho ele tinha 5 anos, ele orou. Na verdade, desculpa. Ele falou assim, mamãe, você pode me dar um irmão ou uma irmã? Eu falei para ele, olha, Samuel, a mamãe não pode engravidar, né? De acordo com os médicos, eu não posso. Mas se você quiser um irmão de verdade, você vai orar e vai pedir para Deus. Você vai pedir para Deus esse irmão, porque eu não posso te dar, mas Deus pode. E ele falou, tá bom, vou orar. E aí eu comecei com alguns problemas de pele, enfim, por causa dos ovários policísticos, muitas espinhas. Já não podia tomar anticoncepcional por causa de... Eu tive início de trombose, parei com remédio e tudo. E fui no especialista, no endocrinologista, pedir um remédio, enfim, que fosse resolver esses meus problemas. Fiz um ultrassom de novo, porque precisava fazer o acompanhamento dos ovários. Ele, a mesma coisa que eu vi da primeira vez. Olha, você não pode engravidar. Por que você está preocupada? Eu falei, eu não estou preocupada em engravidar, eu quero me cuidar. Eu preciso cuidar do meu rosto, tá com muitas espinhas, enfim, eu preciso fazer alguma coisa. Enfim, passou todos os remédios que eu precisava. E aí, a minha menstruação novamente atrasada, para mim normal, porque sempre atrasou. Só que o remédio diz, não pode tomar grávida porque pode causar malformação. Eu pensei, vou fazer um teste, porque vai que, né? Mas eu não estava esperando. E o teste deu positivo. Meu Deus, que coisa linda. E aí eu cheguei conversei com meu esposo, contei o milagre, né? E cheguei no Samuel e falei, filho, você orou para que a mamãe tivesse um bebê? Ele falou assim, mamãe, eu orei. Mas então, meu amor, Deus ouviu a sua oração, porque a mamãe está grávida, tem um neném na minha barriga.
E ele beijou a minha barriga e ele falou assim: obrigada a Deus porque o Senhor ouviu minha oração. Muito obrigada. E olha, gente, como é importante a gente forjar a fé das crianças. As crianças entendem desde pequitico, assim, de o que é Deus. A gente, né, nós como pais, temos que ensinar eles, temos que falar sobre o poder do Senhor, a gente precisa ministrar a palavra para eles, porque grandes coisas o Senhor pode fazer através deles. E um dos milagres, assim, forjado a fé do Samuel foi ter uma irmã. Ele orou e veio. E hoje a minha pequena está com 3 anos de idade. É outro milagre. Eu falo assim, que hoje nós oramos tanto para ter o Samuel, nós oramos tanto, que a Helena veio como despojo de guerra, sabe? Glória a Deus, aleluia. E ela ama ir para a igreja, ela vê uma igreja e fala: mamãe, Jesus, 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 eu quero Jesus. Então eu vejo as bênçãos do Senhor. Que eu não tive uma família unida na época da minha infância, não tive pai e mãe presente por várias situações, mas Deus me presenteou com uma família muito maravilhosa. Né? O que eu nunca sonhei, eu não sonhei ser mãe, eu não sonhei me casar, eu não sonhei. Eu sonhei o quê? Fazer faculdade, coisa que a sociedade prega. Mas o Senhor, ele sabia o que era melhor para mim, então ele me entregou uma família, ele me entregou amor. E através dos meus filhos, eu consigo palpar o amor de Deus. Eu consigo entender o amor do Senhor por nós, eu consigo enxergar. E todas as dificuldades que eu e meu marido passamos, porque todo mundo está passível de passar por dificuldades, o Senhor faz nos lembrar da grandeza dele, porque os nossos filhos lembrança de que o Senhor faz milagre, lembrança de que ele se faz presente, lembrança de que ele não se esqueceu, lembrança de que ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu fico aqui emocionada, me segurando pra não chorar. A gente se emociona junto. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele faz milagres, ele age no impossível. E ele ouve, você está falando mesmo assim, como é importante nos dias de hoje a gente estar ministrando nossos filhos. E às vezes não é do muito falar, mas é de você ali, ele vai ver você orando, ele vai ver você lendo a palavra, e ali a sede vai vir no coração dele. Você vai ensinar de uma forma, agir de uma forma, e o Senhor vai trabalhando. E que lindo que o Senhor tocou no coração de Samuel, e ele já começou a experimentar as respostas de Deus na oração de uma forma tão tremenda, que é a vida da sua filha Helena. E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Amiga, eu tô muito feliz, muito impactada com os seus testemunhos. E eu quero te ouvir também, o seu testemunho de autoaceitação. Quantas pessoas hoje em dia tem essa dificuldade, como você estava falando, às vezes a sociedade, ela impõe pra gente, né? E nós não devemos viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos planos, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. E muitas das vezes o mundo prega que para você ser feliz, para você ser alguém, você precisa ter uma faculdade, você precisa fazer isso, fazer aquilo, mas você já é alguém, você não precisa se tornar. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Não existe lugar maior para se estar. Só que o inimigo, ele tenta, distorcer isso nas nossas vidas. Então eu quero te ouvir como que foi esse seu entendimento, da imagem e semelhança de Cristo. Nós não estamos aqui pregando regras. Cada um tem sua característica. E nós podemos nos amar e nos aceitar como imagem e semelhança de Cristo, de todas as formas que o Senhor vai trabalhando em nós, né? Quero te ouvir, amiga. Então, Dani, passei por todas essas situações, só que em todos os momentos, a gente tem certeza de que tá curado, né? Curado de tudo. Falei, aquilo que estava no passado, eu sou outra pessoa, rapaz, sou curada, que isso? Só que aí, aquela situação, né? Meus pais se separaram, fui morando na casa de um e de outro, não sei o quê. E naquele tempo, inconscientemente, aquela sensação de não pertencimento começou a vir sobre a minha vida. Eu participava de um ministério onde as pessoas eram bem-sucedidas, se vestiam muito bem. E eu sempre ali nas condições do Senhor, né? Deus nunca deixou faltar nada. Mas assim, nunca fui de ter luxo e nada dessas coisas. E aí eu comecei a olhar para aquelas pessoas e eu queria ser igual. Eu queria me vestir igual. Eu queria ter a casa igual, o carro igual. E
tudo mais. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava me entristecendo, literalmente me entristecendo. E eu queria as amizades que não me queriam. Eu queria me relacionar com pessoas que não se interessavam pela minha amizade, porque é tudo por questão de conectar, né? E nem todo mundo se conecta. Mas eu queria aquilo. E inconscientemente aquela sensação de não pertencimento, eu queria fazer parte de alguma coisa, eu queria estar na roda de X tipos de amigos. Eu queria, e aí eu comecei a me sentir rejeitada. Não era culpa daquelas pessoas, lógico que não, a culpa era minha, porque inconscientemente eu não entendia que eu não me aceitava. Não, eu alisava o cabelo, na verdade, eu sempre tive o cabelo alisado, eu nasci com o cabelo liso, só que aí com o tempo ele foi cacheando e a minha identidade era cabelo liso. Tanto é que a família falava, nossa, o que você fez com o seu cabelo? Era liso, tá cacheado, não sei o quê. E aí eu com aquela coisa, não, o cabelo liso é mais bonito. As minhas amigas da escola tinham cabelo liso, então para mim o bonito era cabelo liso. Enfim, eu sempre fui para aquele ministério já com cabelo liso, já daquele jeito, e para mim, super ok com cabelo liso. E aí eu olhava assim, eu estava sofrendo demais. Eu falava assim, Deus, por que essas pessoas não me aceitam? Eu não me sinto parte, eu amo o ministério, eu amo essas pessoas, eu vou fazer parte. Foi quando o Senhor fez milagre na minha vida, foi nesse lugar, eu criei raízes, eu estou crescendo nesse lugar. Mas por que eu não estou feliz? Por que eu não me sinto aceita, Senhor? Qualquer coisa, Dani, qualquer coisa ali era motivo para eu me sentir rejeitada. Aquela questão da infância, sabe? Aquela criança lá de trás. Eu nem sabia, mas eu estava com aquele sentimento de rejeição. E aí eu fui orar e falei, Deus, se aquelas pessoas não me aceitam, como é que eu vou me aceitar? Se eu não me aceito, como é que aquelas pessoas vão me aceitar? Eu estava num conflito muito grande. A depressão, ela começou a querer a tomar conta de mim de novo. E eu fui orar, eu lembro de uma noite, eu orei a noite inteira e eu chorei aos pés do Senhor. Eu falei, eu não aceito isso, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu preciso mudar, o Senhor me mostre o que eu preciso fazer, mas eu não quero mais viver desse jeito. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, filha, eu dou uma essência para cada um de vocês. Eu faço cada pessoa de uma maneira. Por que você quer ser quem você não é? Por que você quer fazer coisas que eu não te fiz para fazer? Por que você não aceita a essência que eu te dei? Por que você não quer ser aquela pessoa que eu fiz para você ser? Deus, ele me trouxe numa situação humilde. E eu queria ser grande, porque é isso que a sociedade implanta, né? Você tem que ser grande, você tem que ter, você tem que conquistar e coisa e tal. E não era isso que Deus queria para minha vida. Deus, ele queria que eu soubesse quem eu era na presença dele, porque até então eu achava que eu sabia. Mas Deus foi permitindo todas essas situações para eu continuar no meu processo de cura. E aí o que eu fiz? Eu entrei num processo com o Senhor. Eu falei, tá, o Senhor quer que eu me aceite, o Senhor quer que eu entenda a essência que o Senhor me deu, mas eu não sei que essência é essa. Então eu vou fazer jejum. Mas eu vou fazer jejum de cabelo, vou fazer jejum de unha, vou fazer jejum de maquiagem, porque eu tinha que estar perfeita. Vai para a igreja, era um dia inteiro se arrumando, você vira escrava. Você não vai mais para a igreja para adorar o Senhor, para bem dizer quem Ele é, mas para estar bem vestida, para estar bonita, maravilhosa. E aí eu falei, vou fazer sacrifício, vou fazer jejum. E foi realmente um sacrifício. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer 3 meses de jejum. E eu quero que nesse processo o Senhor se revele a mim, que o Senhor fale comigo quem eu sou, que eu posso ser. Eu quero que o Senhor se revele. E foi bem no dia do aniversário da Lara, de 1 ano. Foi quando começou o meu processo. Tanto é que eu fui pro aniversário dela já com o cabelo mais aqui do que pra lá, um cabelo que não sabe Deus o que era. E ele começou a crescer. E eu não usando maquiagem, só cortava a unha, não fazia nada. Eu realmente me despi. Eu me despi de toda a máscara, de tudo aquilo que faziam eu me esconder diante das pessoas. Eu realmente me despi. E naquele momento o Senhor começou a me curar. Não que seja pecado usar maquiagem ou querer estar bem vestida, isso não é pecado nenhum. O pecado é você ser escravo daquilo. O pecado é você não se reconhecer, sabe? Isso que é pecado. Se você quiser alisar, alisa o cabelo, o importante é você ser feliz. Se você quiser cachear, cacheie, o importante é você ser feliz.
Mas no meu caso, eu não era feliz com a imagem que eu me olhava, a imagem que refletia no espelho. Então, eu realmente me despi de tudo aquilo e o Senhor começou a me curar. O Senhor começou a me mostrar amizades verdadeiras. O Senhor começou a me contentar com aquilo que eu tinha. Ele me fez a enxergar que eu sou bonita, que eu sou perfeita do jeito que Ele me fez e que eu não preciso sair com 3 quilos de maquiagem na cara para que as pessoas me aceitassem, porque se Ele me aceita, eu me aceito, o restante vem, flui. Buscai primeiramente o reino dos céus e a vossa justiça, para demais coisas não serão acrescentadas. E foi isso que o Senhor fez comigo. E aí eu comecei a ter realmente amizades verdadeiras, amizades sem interesse, amizades que não me entristeciam, mas que agregavam dentro do reino. E aquelas pessoas que eu queria que fossem minhas amigas, elas passaram a ser minhas amigas. Mas não porque elas não me aceitavam, elas não sabiam daquela luta interna que eu passava. Então, elas começaram a se aproximar e Deus fez grandes coisas, assim, naquela casa de oração, naquela igreja do qual eu fazia parte. Ele fez grandes coisas. Foi quando eu fui ungida missionária, foi quando Deus começou a me levantar para trazer esses testemunhos. Hoje vem muitas pessoas com problemas de autoestima, e eu falo sobre isso. Hoje todo mundo fala de cabelo cacheado, né? Hoje a moda é ter cabelo cacheado. Isso foi, quando eu passei por esse processo, foi bem quando isso começou a acontecer. E aí, agora vem meninas que estão passando por essa transição, que não se aceitam, que não sabem o que fazer com o próprio cabelo. E eu falo, gente, Deus fez isso comigo, Deus ele é maravilhoso, você é perfeita, Deus fez perfeito. Hoje Deus me coloca no caminho mulheres que não podem engravidar, que têm o mesmo problema que eu tenho, porque eu ainda tenho esse problema, mas não foi impossibilidade que o Senhor permitiu eu gerar. O Senhor me colocou e coloca pessoas no meu caminho que não tiveram pai presente. E eu falo, Deus ele é o teu pai, independente do teu pai terreno, Deus ele é o teu pai. E ele tem me trazido pessoas que trazem a cura. Uma coisa eu aprendi, acho que com a Gabriela Lopes, que assim, o teu maior deserto, a tua maior dificuldade, aonde você mais chorou, é terra fértil para que o Senhor traga cura. É terra fértil. Então, eu tenho aprendi muito, e o Senhor, eu sei que Ele faz grandes coisas. Eu não estou me vangloriando, mas é para demonstrar que o Senhor, Ele tira a pessoa lá do fundo do poço, porque é o que me faz adorar e engrandecer Ele. Eu saí do fundo do poço, onde não tinha nada, não tinha luz, não tinha possibilidade, e o Senhor foi me puxando e revelando quem Ele realmente é na minha vida e na minha história. Amém, amiga. Amém. Amém. Glória a Deus. E é dessa maneira mesmo, na presença do Senhor. Ele vem e Ele transforma de dentro para fora. O Senhor é aquele que cria caminhos na nossa vida. É aquilo que você falou. Quando você viu a sua verdadeira essência, você se abriu, porque às vezes somos nós mesmos que afastamos as pessoas inconscientemente. A gente acaba se diminuindo. A gente acaba afastando as pessoas de perto de nós por causa dos nossos complexos, aquilo que você estava falando, da infância, né, que você passou, aquele sentimento de rejeição. Então você já vem meio que no inconsciente que parece que vai ser rejeitado e parece que as coisas fluem para isso. Mas o Senhor é aquele que vem curando, né, as feridas, Ele vem trazendo um caminho novo para nós. E glória a Deus que você viveu esse testemunho completo. Eu sei que tem muitos outros testemunhos, mas o nosso horário, ele é curto, né? Mas eu agradeço por você ter compartilhado todos esses testemunhos para alcançar a sua vida que está nos ouvindo. Que o Senhor venha tocar no seu coração, que o Senhor venha falar melhor. E eu quero ouvir suas considerações finais para quem está nos ouvindo agora. Então, Dani, antes de dar as considerações finais, eu preciso dizer que quando Samuel nasceu, o meu relacionamento com meu pai, ele foi estabelecido. Quando Samuel nasceu, Deus trouxe de volta para minha vida o meu pai. Eu aceitei o meu pai, quem ele era, o que ele poderia realmente me entregar. Eu não busquei nele um pai perfeito, mas eu sabia que ele poderia me entregar aquilo que ele poderia me entregar. Eu nunca busquei nada além disso. E hoje nós temos um relacionamento muito bom, muito próximo. Ele ama meus filhos. Ele tem sido o vô que ele pode ser e o pai que ele consegue ser.
Então eu sou muito grata ao Senhor. E pelas considerações finais que eu quero falar agora, é em Jeremias 29, 11 e 13. Porque eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e irei, orais e a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós fazemos planos, nós criamos expectativas, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus para buscar a boa, perfeita vontade do Senhor, nós nos tornamos pessoas realizadas, independente de qualquer coisa. Nós nos tornamos pessoas realizadas. Eu costumo dizer para os adolescentes que chegam para mim, que eu falo assim, ore e peça para sonhar os sonhos de Deus. Porque sonhando os sonhos de Deus, nós nos tornamos pessoas realizadas. Porque primeiro a gente faz os nossos planos, que foi o que eu fiz, eu sonhei fazer faculdade, um monte de coisa, infinitamente mais. E Deus me tornou mãe. Deus, ele tinha outra coisa para mim. Então, para que você não se frustre na sua juventude, na sua adolescência, que ainda não escolheu uma profissão para sua vida, sonhe, ore para sonhar os planos e os sonhos do Senhor, porque Ele sabe os planos, os pensamentos que Ele tem sobre vós, para que você não venha se frustrar, sabe? Os pensamentos humanos são frustrantes e nós precisamos sim estar na presença do Senhor, para que a verdadeira felicidade chegue ao nosso coração. É verdade, amiga. É verdade. Às vezes a gente cria expectativas, a gente quer andar por um caminho que não é o que o Senhor quer para nós, porque os planos de Deus são mais altos. E não, a gente não está dizendo que é algo que vai te entristecer, não, pelo contrário, vai trazer alegria, ele vai trazer completude em você vai se sentir completo, porque o Senhor é aquele que traz o novo para sua vida. Ele é aquele que traz aquilo que você realmente precisa. Então confia no Senhor. Descansa nele, porque ele vai realizar o desejo do seu coração. É isso que a palavra diz em Jeremias, né? Que se você confiar nele, que ele vai te trazer um bom futuro. Aquilo que você espera no Senhor, ele vai fazer. E você que está nos ouvindo, eu quero pedir assim, deixe um comentário aqui, eu sou um escolhido, porque você é um escolhido de Deus. Quando você comenta aqui na plataforma, ela entende que esse conteúdo é relevante. Quando você curte, você compartilha e você comenta, por que eu tô pedindo? Porque eu sei que vai subir no ranking e eles vão conseguir entregar para mais pessoas. Existem pessoas nessa hora que estão desesperados, que estão desanimados, que estão desacreditados, que estão se sentindo rejeitados, que estão achando que o nosso Deus é um Deus que não faz mais o que ele já fez no passado, ele não faz hoje. Tem muitas pessoas que pensam que os milagres estão presos ali na palavra, na antiguidade. Não é. O nosso Deus, ele faz ainda hoje na nossa vida. Então tem pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Então por isso que eu estou insistindo para você, envia, porque o nosso intuito aqui não é outro, senão alcançar a sua vida e fazer você crer que o nosso Deus, ele é vivo, a palavra dele é viva e eficaz, ele é um Deus que está vivo ainda. Ele é um Deus que quer te mudar, ele quer te curar, ele quer te levar nessa plenitude no Espírito Santo. Então creia que o Senhor, ele tem um plano de bênção e não de mal para a sua vida. Creia que o Senhor, ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. E lembre-se, você é um escolhido de Deus. Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.